Olá, olá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live da sexta-feira com a palavra de Deus sendo prioridade aqui em mais um dia, né? Pretendo aqui estar toda sexta-feira. Vai ter sexta-feira que não vou poder, né? Normal. Mas eu aviso vocês. Pretendo estar toda sexta-feira aqui compartilhando uma palavra com vocês, rápida, objetiva, né? Meia hora, uma hora no máximo. E a gente pode aqui conversar, vocês podem fazer perguntas, vocês podem interagir também, tá bom? Então, como a live sempre fica gravada, para mim independe do número de pessoas que entra ou não, né? Mas quem for entrando, eu vou acenando aqui e seja muito bem-vindo à live aqui da Kine da sexta-feira. Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, sextou. Vamos lá. Gente, primeiramente, antes de começarmos, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. A gente vai fazer uma breve oração e que seja feita a vontade de Deus e que Ele fale conosco aqui através desse estudo bíblico, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma sexta-feira da Tua Palavra, que esse estudo venha alcançar as pessoas que estão vendo e ouvindo, né? E que alcance os corações, as mentes, que traga a transformação que tem que ser, como assim a Tua Palavra faz, e faz na vida das pessoas, faz nas nossas vidas, né, Senhor? Senhor, que o Senhor venha me dar direcionamento, venha me dar discernimento para falar da Tua Palavra. Muito obrigado por ter essa oportunidade de fazer esse estudo aqui com os meus irmãos e que esse estudo vá e ele chegue aonde ele deve chegar aqui através da internet e que realmente seja feito o Teu propósito, Senhor, na minha vida e na vida da pessoa que está assistindo e ouvindo aí do outro lado, Senhor. Muito obrigado, fica conosco e participa aqui com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gente, a palavra de hoje está quentíssima. Vamos lá. Trouxe aqui a minha colinha básica. Bom, se chama Seguindo para o Alvo. Seja decidido. Você já teve aí alguma dificuldade em seguir para o alvo, em ser decidido? Eu já. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes eu já tive essa dificuldade em seguir. Normalmente a gente se desvia para a direita, se desvia para a esquerda, se desvia com outras intenções, né? Para outros propósitos, e na verdade o propósito de Deus vai ficando de lado. Deixa eu pegar aqui um travesseiro aqui, uma almofada para botar na minha costa. Então a gente vai se desviando do propósito, né? Mas hoje eu venho te trazer essa palavra aqui através da vida de Isaac e Rebeca. Você já ouviu falar sobre Isaac e Rebeca? Isaac e Rebeca é um casal do Antigo Testamento, né? Um casal que tem uma história muito bonita. E eu quero contar essa história aqui para vocês. E baseado na história deles é que a gente vai tirar essa lição de você ser decidido, né? De você seguir para o alvo, tá? Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 24, que é o que só a gente vai falar hoje. Vamos falar hoje somente do capítulo 24 de Gênesis, que fala justamente sobre essa história de Isaac e Rebeca, tá? Então vamos lá. Como Deus havia dito para Abraão
para sair da sua terra, lembra? Sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E do meio dos seus parentes em rumo à terra prometida, né? E crescendo Isaque, Abraão achou que ele estava em idade de se casar, né? Já estava numa certa idade, falou assim: meu filho, está na hora de você se casar, já está homem, né? Portanto, chamou seu servo mais antigo e disse, vamos ver aqui, Gênesis 24, capítulo 24, versículo 1 ao 3, diz assim: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, pois estavam em terra estrangeira, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque, né? Então, como ele já estava na idade de casar, Abraão estava muito preocupado, porque eles estavam fora da terra dele, fora da parentela deles, porque Deus tinha mandado eles saírem, né? Só que eles não tinham autorização de Deus para voltar, né? Então, ele dependia de que alguém fosse fazer essa missão, dependia de que alguém fosse buscar essa mulher para Isaque, né? Olá, bom dia, Kleber, quanto tempo, hein, meu irmão? Bom dia, bom dia. E aí a gente está falando aqui sobre Isaque e Rebeca, né? Então ele dependia, então ele mandou o servo dele mais fiel para que ele pudesse fazer essa missão. Só que olha só, para ele era uma missão muito importante, porque Deus tinha falado o seguinte: não casareis com mulher estrangeira, né? Tem que ser da mesma linhagem, tem que ser dentre os parentes, né? Então ele falou assim: vamos fazer uma promessa. E aí tinha esse negócio de você colocar a mão debaixo da coxa, né? O que significa colocar a mão debaixo da coxa? Masculinidade, virilidade e forma de juramento, né? Pois é, quanto tempo eu tava falando aqui, faz 3 lives que eu voltei, né? Faz muito tempo que eu não faço live, desde a época da Crash Church, e faz mais de 2 anos isso, e eu voltei agora para as lives. Se você puder divulgar, eu agradeço, né, para os irmãos e tal. Eu sempre, toda quarta, quinta-feira eu tô colocando aqui o cartaz aqui no Story, e toda sexta-feira vai ter um estudo bíblico que eu vou fazer direcionado aqui para a gente compartilhar a palavra, para a gente poder conversar um pouquinho, né? E aí hoje não mais falando sobre terapia, saúde mental. A gente pode até falar uma coisa ou outra, mas agora totalmente focado na palavra de Deus. Amém? Então, vou trazer esse estudo aqui. Graças a Deus estou bem caminhada. Glória a Deus. Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Ele escolheu o servo dele mais fiel, e aí para essa missão. E o servo foi, né? Naquela época, quem escolhia os cônjuges dos filhos eram os pais. E como Abraão já era avançado em idade, né, tinha deixado para este servo que ele julgava fiel o governo de tudo que ele possuía, e também os cuidados quanto ao futuro de Isaque, e fora uma ordem de Deus que eles não se juntassem com os estrangeiros de cultura estranha, mas se juntassem com os seus da sua terra. E o servo colocou a mão debaixo da coxa como símbolo da promessa e jurou que assim seria. Então vamos lá, Gênesis capítulo 24, versículo do 12 ao 14, diz assim: foi o servo até a terra de Abraão, pois o mesmo não podia retroceder, e orou ao Senhor: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, eis que eu estou em pé fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, bebe,
e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ele fez um voto com Deus. Então ele disse assim, porque ele estava lá numa terra que ele não conhecia, né? E ele estava numa missão, ele precisava arranjar uma mulher para Isaque. E aí ele fez um voto com Deus: Senhor, eu estou aqui parado nesse poço. A mulher que vier aqui e disser para mim, toma, bebe, e eu também vou dar água para os teus camelos, essa vai ser a mulher de Isaque. Sabe, a gente não faz às vezes umas coisas dessas com Deus? Não, se acontecer isso é porque é de Deus. Então, ele fez isso e aconteceu. Aí chegou a Rebeca. Vamos lá. O servo de Abraão fez um voto com Deus e ele aceitou. O próprio Deus aceitou. Aconteceu exatamente como o servo dissera, e ele conheceu Rebeca, que fora buscar água. Lhe ofereceu e também a seus camelos. Gênesis capítulo 24, versículo 22, diz assim: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos de peso e de 10 ciclos de ouro. Aí, gente, o que acontece? Como ele já tinha reconhecido que aquela era a mulher que ele veio buscar para Isaque, então ele colocou as joias nela e ela foi para casa, né? Só que quando ela foi para casa, o pessoal da família dela, né? Ela com aquelas joias de ouro pesadas, né? Cresceram o olho, né? O que aconteceu? Que ela deu de cara logo com quem? Com o irmão dela. Ela tinha um irmão chamado Labão, né? Vamos lá, vou continuar aqui. Acontece que a história conta que Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão ficou de olho nas joias de Rebeca, que Rebeca ganhara, e se interessou por esse homem que presenteava a irmã dele, né? E aí disse: Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Olha como são as coisas. A gente tem que saber muito bem identificar quem são as pessoas interesseiras ao nosso redor. Pessoas que só querem as benesses, né? Só querem os benefícios. Olha o que Labão fez aqui. Deixa eu ler aqui. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos de peso de 10 ciclos de ouro e colocou na Rebeca, né? Vamos lá. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão. Ele ficou tão fascinado com as joias que ele perguntou: onde é que está esse homem, né? Ah, tá lá na fonte, tá lá no poço. Ele correu para lá. Aí sabe o que ele disse? Disse assim: cadê? Entra, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Olha a falsidade. Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Ou seja, sabe aquela pessoa que não sei se você já lidou com esse tipo de gente, que, né? Não, entra, não, tá tudo bem, olha, não, tá tudo certo e tal. Mas na verdade ela quer, ela tem um interesse por alguma coisa. Ela tá te tratando bem por alguma coisa, né? E Labão ficou interessado nas joias que ele tinha dado, porque com certeza ele achava que tinha mais, né? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Tem aqui um textão enorme que eu vou resumir para vocês. Eu não vou ler, eu vou resumir. O servo entrou na casa de Betuel. Betuel era o pai da Rebeca, e ele contou toda a história, né? Ele falou assim: olha, eu vim lá do lugar tal, o nome do meu senhor é Abraão, e eles conheciam Abraão, né? Deus
beneficiou muito o meu senhor. Ele é um homem muito rico, abastecido, tem muitas terras, tem muito gado, muito ouro. Nossa, à medida que eles iam falando, os olhos iam crescendo, cada vez mais. Ia falando, os olhos iam crescendo. E aí eles foram indo, foram conversando e tal, né? E aí ele disse assim, não, eu vim para buscar uma esposa pro meu senhor, o filho do meu senhor, que é o senhor dele também, né? O senhorzinho, no caso. E aí eu disse, aí ele começou a contar a história do voto que ele fez com Deus no poço. Aí eu disse que a mulher que chegasse comigo, desse de beber para mim, para os meus camelos, essa seria a mulher. E aconteceu exatamente que Rebeca fez isso. Oh, é mesmo? Puxa vida, não sei o que, isso é de Deus, né? Então é de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 50. Capítulo 24, versículo 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram, é de Deus. Resumindo, do Senhor procedeu esse negócio. Então a gente não pode falar nem mal nem bem. Eles falaram, é de Deus, né? Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te. Seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito Deus, né? O Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Ele se inclinou diante de Deus e viu que a missão dele estava cumprida. Amém? E tirou o servo, aí olha só, e tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, deu a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ele deu presente para todo mundo e não era qualquer coisa não, era ouro, era muito ouro, prata, vestido, tecido, joias, pedras preciosas, muita coisa boa, né? Aí, mano, o zoião de Labão, ó, o zoião da família tudo crescido. Então, o que aconteceu? Olha aqui. Gênesis 24, 50 a 53. Eis que Labão e Betuel, pai de Rebeca, estão diante do servo e diz que tudo aquilo é de Deus e autoriza a levar a moça para Isaque. Diante disso, o servo agradece e distribui presentes para toda a família: prata, ouro, vasos de ouro, joias, tecidos, vestidos e coisas preciosas. Pela trajetória de Labão, que vamos conhecer mais na frente num outro estudo, eu acho que no próximo estudo a gente fala sobre ele. Supõe-se que ele queria prender a irmã em casa para que pudesse ganhar mais agrados do servo e persuadi-lo a alguma coisa. Vamos já conhecer essa parte da história. Deixa aqui. E aconteceu que o servo de Labão, né, se inclinou, agradeceu a Deus por tudo isso, né? Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. Festejaram, comeram, beberam, conversaram, fizeram um monte de coisa. Tudo certo, tudo ok. O servo falou, poxa, eu tô com a missão cumprida, amanhã eu vou embora. Então, levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Então o servo já queria voltar para Abraão. Ele já cumpriu a missão, ia pegar Rebeca e levar, né? Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos uns 10 dias, e depois ela vai. Ele, porém, lhe disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, então vamos chamar a donzela e vamos perguntar a ela,
que eu quero chegar, aonde eu quero chegar aqui com você? Você consegue compreender que o servo, ele estava focado na missão? Ele estava focado na missão. Ele comeu, bebeu, entregou as joias, mas em nenhum momento ele ficou engrandecido por alguma coisa que falaram para ele. E também ele não se deixou levar pelas palavras de Labão e pela mãe da Rebeca, né? Ah, deixa ela mais 10 dias aqui, não. A missão era qual? Pegar, entregar as joias, pegar a Rebeca e ir embora, né? Isso é um exemplo de como procrastinamos as bênçãos de Deus e queremos fazer sempre do nosso jeito, né? Sabe quando a gente fica sempre deixando para depois? Não, já tá tudo certo. Sabe quando a gente já tá com a bênção na mão, mas a gente fica bobeando? A gente fica bobeando com a vitória, né? E acontece alguma coisa que não é legal. Não faça isso. É que nem você está numa guerra. Você está numa guerra, tá, abateu o inimigo, aí você vai ficar bobeando lá. Vai ficar bobeando lá na guerra, doido para ser abatido. Vai ficar mais 10 dias lá naquele local, já abateu o inimigo, vai-te embora. Volta para tua base. Então é isso que Deus está falando aqui hoje com você. Se Deus te deu uma missão, faz a missão e volta para tua base. Volta para tua base. Não fique procrastinando, não. A vitória. Foco na missão. Missão, base. Missão, base. Ah, vai haver tempo de descansar, vai ter tempo de se alegrar, vai ter tempo para tudo. Mas enquanto você está na missão, é foco e base. Entenderam? Então, isso que aconteceu com o servo. Ele estava tão focado na missão que ele, quando eles falaram que eles queriam reter Rebeca por 10 dias, ele já ficou desesperado. Não, por favor, não façam isso. O meu Senhor, ele tem me prosperado, ele tem me ajudado, ele tem prosperado o meu caminho, né? Por favor, deixa eu partir, deixa eu voltar para a casa do meu Senhor, né? E aí, o que eles disseram? Então, a gente chama a Rebeca e ela que decide. Aí entra aqui, né? Pela trajetória de Labão, que vamos conhecer mais na frente em outro estudo, supõe-se que ele queria prender a irmã em casa para que pudesse ganhar mais agrados do servo e persuadi-lo a alguma coisa. Poderia ser também. Porém ele disse, não me detenhais, pois o Senhor tem me prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Né? E chamaram Rebeca e perguntaram, tu vais com este varão? E ela respondeu, irei. E a sua família não teve como impedir e abençoaram-na. Ela encontrou com Isaque no meio do caminho e se tornou logo mulher dele e foi muito amada por seu marido. Se a certeza é confirmada como sendo algo vindo da parte de Deus, procrastinar a missão se torna um pecado. Rebeca, por sua decisão, teve consequências positivas. Gente, olha o que Rebeca fez. Lembra qual é o tema dessa mensagem? Seguindo para o alvo, seja decidido. Tanto o servo como Rebeca seguiram para o alvo e foram decididos. Né? O servo cumpriu a missão, voltou para a base. E Rebeca, a partir do momento que ela aceitou aquela missão, ela resolveu deixar para trás tudo aquilo que impedia ela. Então eu falo para você, você quer seguir na missão, mas ainda tem coisas que tu arrasta do passado, tem coisa que tu arrasta ainda que não está permitindo que tu vá para essa missão. Coloca isso diante de Deus. Você tem coisas que você precisa deixar ir. Tem coisas que você precisa realmente ser tratado, ser liberto. Né? Então vamos lá. E chamaram Rebeca e disseram-lhe,
irás tu com este varão? E ela respondeu, irei. É isso, essa resposta que você tem que dar para o chamado do Senhor. Essa resposta que você tem que dar para quando Ele te chama e quando Ele te convoca para uma missão. Irei, irei. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem ficar preso nas coisas que acontecem no dia a dia, né? Nas tuas vontades, nada disso. Ela foi decidida, ela disse, irei. Ela não olhou para ouro, para prata, ela não olhou para pai, para mãe, ela não olhou para nada, ela disse, eu vou. Ela nem conhecia Isaac, mas ela disse, eu vou, porque ela sentiu de Deus, desde a hora do poço, ela sentiu de Deus, e Deus tinha uma grande bênção, que a gente vai ver mais lá na frente, né? E aí, eles abençoaram Rebeca, né? E disseram, será tu em milhares e milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o servo. E partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitavam na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Olhou lá de longe, olha os camelos vindo lá, né? E Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do campo, pulou do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Gente, isso é espírito, ela já sentia. E ela disse, este é o meu Senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera, contou tudo o que aconteceu. Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Quer dizer, Deus matou um monte de coisa numa cajadada só, né? Casou o menino, casou o homem, né? Já era homem. Deu um esposo para Rebeca, consolou Isaac, dava continuidade aí às gerações de Abraão, e assim vai. Então, gente, ela disse, irei. Quantas e quantas vezes a gente não tem que dar essa resposta para Deus? Deus chama a gente e a gente tem que dizer, eu vou, Senhor, irei. Eu não sei nem o caminho, mas eu irei. Eu não sei nem o que vai acontecer, mas eu irei. Eu não sei nem o que me aguarda, mas eu irei. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele tem todo o exército para te guardar. Se Ele diz que é para ti, é porque Ele vai te sustentar. Amém? Vamos lá. Rebeca, por sua decisão, teve consequências positivas. Vejamos. Gênesis 24, 58, 67. Diz assim. Rebeca se tornou uma mulher forte, né? Depois disso, ela se tornou uma mulher madura. Ela se tornou uma mulher de posicionamento, sabe? Uma mulher que saiu ali das abas do pai, da mãe, e agora ela estava debaixo da cobertura do esposo. Agora ela era senhora, né? Ela não era mais menina, ela era senhora. Ela resolveu. Ela tomou uma atitude. Então, Rebeca se tornou uma mulher forte, guerreira. Muitas coisas ela passou com Isaac. Muitas coisas. Mas de uma coisa nós sabemos que a Bíblia diz.
ela foi muito amada por ele. Próximo, Rebeca foi abençoada. Rebeca, antes de sair da casa dos seus pais, foi abençoada por eles, né? Tá aqui, versículo 60, e abençoaram Rebeca. E o próximo, Rebeca se tornou vitoriosa contra seus inimigos. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Amém? Então, Rebeca se tornou vitoriosa diante dos seus inimigos. Isso aí foi a consequência do que Deus deu para ela. Rebeca se casou com um homem de Deus. Quando ela chegou e viu que Isaac, viu Isaac lá de longe, o que ele estava fazendo, gente? Aqui, ó. E 63. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os seus olhos e orou, e eis que os camelos vinham. Ele estava saindo para orar, ele era um homem de oração. Ela casou com um homem de oração, e eu declaro na sua vida, se você ainda não tem um esposo ou uma esposa nos caminhos do Senhor, declare sobre a vida dele. Ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração. Não declare ele vai ser, não. Ela é de oração. Profetize sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. E você vai ver as coisas acontecerem. Rebeca foi muito amada por seu marido, né? E a Bíblia diz que ela foi muito amada por ele. Isso aí é uma bênção, né? Você ser amado por aquela pessoa que realmente você está do lado, né? Graças a Deus por isso. E para finalizar aqui, gente, mais uma vez provamos das consequências em obedecer à vontade de Deus. Ele mesmo é regido por seus próprios princípios e o segue à risca. Se sabemos que as consequências são boas, por que será que vamos por outro caminho? Quando o homem está cheio de si e Deus não tem lugar em sua vida, ele desvia da rota e suas consequências são desastrosas, mesmo que por muitas vezes não pareça. Como às vezes Deus nos mostra um caminho de dificuldades, achamos que este caminho penoso não faz parte do processo e preferimos o caminho do conforto e ficamos presos a outras coisas que estão ali justamente para nos desviar do foco e nos manter presos a uma infinidade de coisas que nos afastam de Deus. Então, é obedecer, fazer a vontade de Deus. Não são os nossos próprios princípios, nossos próprios caminhos, mas são os caminhos do Senhor, né? Acho interessante isso aqui. Quando o homem está cheio de si, Deus não tem lugar em sua vida, ele desvia da rota e suas consequências são desastrosas, mesmo que por suas vezes não pareça, né? E muitas vezes Deus vai nos mostrar caminhos de dificuldade, isso é normal, né? Mas com ele as coisas vão ser muito mais proveitosas, tá bom? E eu agradeço. Deus tem sido bom e generoso para conosco. Deus tem sido fiel, né? E mais uma vez, como eu falo que eu voltei às lives faz pouco tempo, né? Então agora que eu tô começando a divulgar, agora que eu tô começando a ter um ritmo, tô vindo aos poucos, eu tava parada há mais de 2 anos, né? Então, mas que Deus agora com um propósito, né? Antes eu falava sobre saúde mental, agora eu tô falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E toda sexta-feira a gente vai estar aqui, tá? Para fazer um estudo, 10 horas da manhã. E que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês, né? Qualquer coisa podem mandar mensagem, eu estou aqui à disposição, tá? Tem conteúdo no TikTok também.
E é isso, gente. Eu agradeço a vocês por mais essa oportunidade e Deus abençoe vocês e até a próxima sexta-feira, que sexta-feira o assunto, o tema vai estar quentíssimo. Quentíssimo. Provavelmente a gente vai falar sobre a história de Labão, para vocês conhecerem quem foi esse homem aí, né? Mas eu vou avisar vocês direitinho. Tá bom, gente? Beijo e até sexta-feira. Tchau.